Olá, alunos do 7º período, tudo bom? A gente vai trabalhar hoje, então, sentença condenatória. Já trabalhamos elementos da sentença e sentença absolutória e suas espécies, né? Bastante foco nas sentenças, na sentença de absolvição sumária e absolvição sumária imprópria, estão nos vídeos anteriores. Umas discussões muito legais lá no grupo temático. Hoje eu vou trabalhar com esse livro, tá bom? Ele está um pouquinho desatualizado em 2018, mas as alterações da lei anticrime, nós faremos aqui a menção aos dispositivos da lei anticrime que repercutem na sentença de condenação. Tudo bem? Bom, vamos lá, começar aqui esse programinha falando sobre a sentença penal condenatória. Eu vou começar com algumas considerações do próprio professor Aury Lopes, né? Ele fala que a decisão judicial somente é válida e eficaz quando construída processualmente no espaço jurídico discursivo da condicionalidade estatal expressa na estrutura procedimental, devido processo legal, legitimadora de sua prolatação. O professor Aury Lopes, ele é bastante culto, mas ele está falando aqui, obviamente, nós entendemos que ele está falando que a legitimação de uma sentença penal, principalmente a sentença penal condenatória, é um processo penal pautado no devido processo legal. Para não entrar muito em detalhes aqui que vocês já entendem, nós já trabalhamos muitos detalhes processuais e regras processuais e já trabalhamos um pouquinho sobre o sistema de nulidades. Isso significa o quê? Uma sentença condenatória, para ser legítima, ela precisa ser o ponto culminante de um processo que até ali seguiu rigorosamente as regras processuais para que se evite o decisionismo, ou seja, um juiz que já tem uma decisão em sua cabeça, formatada já em sua cabeça, mas daí ele faz alterações dentro deste procedimento para encontrar informações ou provas ou elementos de convicção que servirão para confirmar uma expectativa ou confirmar uma compreensão que ele mesmo já possui, né? Seria uma forma de o juiz atuar de maneira ativa no que tange ao contexto probatório, porque nós sabemos que dentro do sistema acusatório não é papel do juiz. Tudo bem? Então, o professor Aury Lopes diz, inclusive, que a legitimação da decisão, portanto, passa necessariamente pela estrita observância das regras do devido processo legal. Tudo bem? Nós sabemos que a sentença de absolvição ela vai se pautar, via de regra, no procedimento comum ordinário e sumário, lá no artigo 386, e a gente vai dar uma olhadinha agora no fundamento legal da sentença condenatória, tudo bem? Lá do 387, é o artigo seguinte ao dispositivo que trata das hipóteses de absolvição. Então, vamos ler. O juiz, ao proferir sentença condenatória, 1. Mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. 2. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal. 3. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões. E aqui, do inciso 1 ao inciso 3, nós estamos falando do procedimento de dosimetria da pena, que vai ter aqui uma bolinha aqui, né, um tópico específico para nós tratarmos e revisarmos este assunto. Então, o inciso 1, 2 e 3 está falando explicitamente ou especificamente da dosimetria da pena, quando o juiz profere lá no dispositivo da sentença, ele profere um dispositivo condenatório, então ele passa para o processo de dosar a pena. No inciso 4, nós temos que o juiz deve fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, aqui há uma cumulatividade do poder punitivo estatal e também de uma pretensão particular patrimonial, tudo bem?
E é óbvio que a gente sabe que aqui o juiz vai fixar um valor mínimo e depois a vítima, se o prejuízo for maior, ela pode executar esse valor mínimo, mas inclusive chegar no valor real, no valor concreto, por meio dos dispositivos do Código do Processo Civil, numa ação civil ex delito, já trabalhamos isso. No inciso 5, atenderá quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no título 40 deste livro. E 7, determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação. Aqui o inciso 7 falando da publicidade. Todos os atos judiciais devem ser públicos, como nós bem sabemos. Tudo bem? Bom, tem um aspecto aqui do poder geral de cautela do juiz também, ao proferir a sentença condenatória. O parágrafo 1º vai dizer que o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Tudo bem? Tomar bastante cuidado com esse parágrafo 1º, porque a gente tem algumas ressalvas a fazer a ele. Logo em seguida vocês vão entender, e eu chamo a atenção depois para a gente voltar no parágrafo 1º do 387. Bem, mas, de qualquer modo, lembrar que a imposição da prisão preventiva ela não é automática não deve ser automática com a prolatação de uma sentença condenatória. O juiz deve decidir fundamentadamente. Condenou o réu, o juiz decide fundamentadamente se o réu já estava em prisão preventiva, se o juiz mantém a prisão preventiva. Se o réu estava em liberdade durante o processo, se o juiz decretará a partir dali a prisão preventiva, evidentemente se estiverem presentes os requisitos do artigo 312, certo? Muito bem. E aqui o cômputo do tempo de prisão cautelar, que também deve ser considerado pelo juiz no momento da fixação do regime inicial do cumprimento de pena. Então, veja, aquele tempo que o réu, neste processo, passou preso por conta deste processo. Nesse processo ele teve um tempo de prisão temporária, depois converteu em preventiva. Esse tempo todo é computado para fins de fixação do regime inicial do cumprimento de pena. Então, a gente sabe que, via de regra, o regime fechado ele é separado para as penas maiores do que 8 anos. Então, se o juiz ele fixa uma pena de 9 anos, mas esse processo já durou 1 ano e meio, e o réu ficou 1 ano e meio preso preventivamente, o juiz tem que considerar que destes 9 anos o réu já cumpriu 1 ano e meio, então faltariam 7 anos e meio para terminar o cumprimento da pena, de modo que essa pena restante ela estaria abaixo do requisito legal para a fixação da pena no regime fechado. Então, o juiz já fixaria no regime semiaberto. A gente vai discutir com maiores detalhes no grupo temático. Tudo bem? Muito bem. Então, esses são os fundamentos legais. Lembrando, incisos 1, 2 e 3 estão trabalhando a dosimetria da pena, esse processo de dosimetria da pena que a gente vai ver logo mais. Combinado? Então, aqui, mencionar as circunstâncias agravantes e atenuantes, mencionar as outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta para a aplicação da pena de acordo com o disposto nos artigos 59 e 60 e aplicar as penas de acordo com essas conclusões. Combinado, gente? É isso. Bom, vamos finalizar esse vídeo por aqui. A gente vai fazer agora um próximo vídeo entrando já na questão da dosimetria da pena. Combinado? Até daqui a pouco. Vamos lá.